Irmãos, nós temos vários grupos aqui dentro da igreja, e esses grupos, eles têm uma finalidade de trabalhar com os grupos e também com as faixas etárias. Nós temos os grupos de criança, temos os grupos da geração forte, adolescentes e jovens, temos as de mulheres, temos o grupo de homens, temos o Uniora. Então, esses grupos todos, temos o esquadrão quadrangular. Esses grupos todos têm uma finalidade de prestar ajuda, ter uma mão estendida para os membros da igreja e também para as pessoas de fora que vêm procurar. E nós temos um outro grupo também, que é o grupo do A2. E esse grupo do A2 cuida de casais casados. E esse grupo está completando esse mês 3 anos. 3 anos. Eu queria falar um pouco a respeito desse grupo, que tão importante para a igreja. Você há de convir comigo, sempre aconteceu, mas hoje muito mais do que outrora. Sempre aconteceu uma força vinda do inimigo nosso e do inimigo de Deus para desfazer, para destruir tudo aquilo que Deus criou. E tudo o que Deus criou, na sequência da criação, ele dizia: isso é muito bom. Somente uma única coisa que ele criou e que ele não achou bom, quando ele criou o homem e deu ao homem a capacidade de colocar nome em todos os animais, nas flores, tudo. Mas o homem se achou solitário, porque todos os animais eram casais. E Deus percebeu isso, então Deus, ele fez cair um sono profundo sobre Adão, e de sua costela, então, ele formou a mulher, e ele fez isso, aí o homem ficou completo, né? O homem tendo a sua companheira. E desde o princípio, o inimigo de nossas vidas, Satanás, ele luta ferrenhamente contra a família. Ferrenhamente. E ele luta com o intuito de trazer confusão dentro da casa, trazer confusão no seio do casal, no seio da família, fazer com que o marido se levante contra a esposa e a esposa se levante contra o marido. E muitas vezes, por nós não termos o discernimento que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, quer dizer, a nossa luta não é contra o nosso semelhante, mas sim contra aquele que usa o nosso semelhante contra nós, ou às vezes nos usa contra o nosso semelhante. Então, ele vive insistentemente buscando destruir. E ele traz, às vezes, essas separações, traz inimizades profundas. Pai vai para um lado, mãe vai para o outro, os filhos ficam um dia para cá, outro dia para lá, totalmente inseguros, e às vezes até traz o homicídio e traz também o feminicídio, o que tem acontecido muito no nosso país. Mas nós que somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos da parte de Deus dado a nós uma situação que vai nos amparar, que vai nos guardar, que vai nos proteger. Eu quero pedir a você, se você tem a sua Bíblia em mãos, para você abrir comigo aqui no livro de Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes e Ruth. Tem apenas 4 capítulos esse livro, e ele fala de Noemi. Noemi, que teve 2 noras, Orfa e Ruth. E ela era casada e tinha 2 filhos, e eles se deslocaram, porque a região onde eles estavam numa situação muito precária, e eles se deslocaram para um lugar onde tinha
mais facilidade de trabalho e, consequentemente, de ter o pão. E lá os 2 filhos casam com essas 2 moças, a Orfa e a Ruth. E num dado momento, depois de 10 anos de casado, os 2 morrem. Os 2 filhos morrem, primeiramente o marido de Noemi, depois morrem os 2 filhos. Não fica Noemi, a nora Orfa e a nora Ruth. E Noemi não achou justo que as noras permanecessem com ela. Então pediu para que elas fossem para as suas famílias, voltassem para os seus lares. E Orfa, ela aceitou o que Noemi havia falado, mas Ruth não. Ruth falou que ia ficar com ela, que ia permanecer com ela. E Ruth havia escolhido o Deus de Noemi para ser o seu Deus, o povo de Noemi para ser o seu povo. E no capítulo 3, versículo 1, está escrita essa passagem assim: certo dia, Noemi, sua sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro. Tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Então, ela se sentiu, Noemi se sentiu na obrigação, de tanto cuidado que a nora teve com ela, se sentiu assim como se fosse obrigada a procurar um lar que trouxesse segurança para a sua ex-nora Ruth e que um lar para que ela fosse uma pessoa feliz. Oh, irmão, que bom seria se todos os lares fossem lares felizes, se todos os casamentos fossem casamentos felizes, não é verdade? Que bom seria se não houvesse nenhum tipo de controvérsia, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de nada, que a família vivesse em harmonia. Mas todos nós sabemos que não é assim, todos nós sabemos. E que as pessoas que não têm a quem se refugiar, não têm a quem buscar, elas então acham que a melhor coisa que tem a fazer é separar. E essa não é a intenção do Senhor Deus e nem da palavra dele. E essa também, creio eu, não é a intenção de ninguém que se casa. Porque na verdade ninguém vem para o altar diante do padre, diante do pastor, diante do sacerdote e faz aquele juramento até que a morte separe à toa, brincando. Não faz isso. A pessoa realmente ela faz aquilo, creio eu, se não 100%, 99,9%, com sinceridade, de formar uma família, não é? De casar, formar uma família, ter firmeza, ter paz, ter tranquilidade, mas a vida não é assim. A vida às vezes nos proporciona determinadas coisas que a gente jamais pensou que iríamos enfrentar. A gente casa, é uma coisa tão bela, tão bonita, né? E aquela beleza, aquela boniteza, ela não permanece todos os dias. Aos poucos, as situações, aos poucos, as diferenças entre os cônjuges vai se aflorando. Aos poucos, um vai querendo impor uma coisa, outro vai querendo impor outra coisa. Aos poucos, um vai querendo puxar a corda para o seu lado, o outro para o outro lado. Mas Deus, com a sua infinita graça, Ele revelou para nós muitas coisas para a felicidade minha e para a sua felicidade, para a felicidade do casal. Ele revelou para nós dentro da palavra dele. E o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, que o homem sábio, inteligente, é aquele que chega até a presença do Senhor, ouve o que ele fala, mas não apenas é um ouvinte, mas ele pratica aquilo. E a prática dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo vai trazer um firme fundamento para a nossa vida. E esse firme fundamento, ele é realizado, ele é feito na declaração da palavra de Deus. Para nós que somos seguidores do Senhor, em toda situação e circunstância da vida que parece que a nossa cabeça vai explodir, parece que não vai haver uma solução, parece que não vai haver um caminho de saída, uma porta aberta para a gente sair, né?
O Senhor, Ele tem sim um lugar de refúgio para nós. Ele tem trincheiras aonde Ele vai nos esconder, vai nos proteger dos bombardeios que o inimigo vem fazer contra a nossa família, vem fazer contra a nossa carne, contra a nossa casa. A tua luta, amado irmão, a tua luta, amada irmã, não é contra o seu cônjuge. Não é. Não é contra ele, não é contra ela. Não é. E o Senhor, Ele preparou para nós, amados irmãos, preparou para nós um local, um lugar de amparo, de segurança. No Salmo de número 91, versículo 1, está escrito assim: aquele que habita, habitar não é estar lá de vez em quando. Habitar é morar, é residir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o Senhor tem um esconderijo para mim e para você, aonde nós vamos estar em segurança, em proteção. Em proteção. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Amém? Quando Deus, Ele chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, aí na sequência, Ele vai falando com Abraão. Chegou um momento que Deus percebeu que o coração de Abraão ficou um tanto aflito, com certo medo, Então, o Senhor disse para Abraão o seguinte, no capítulo 15, versículo 1, não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo. O que é o escudo, irmão? Escudo é uma arma de defesa, é uma arma de proteção, é um objeto de proteção, o escudo. Você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado lá no deserto, Ele usou um escudo contra os dardos inflamados que Satanás estava lançando contra Ele. E nós temos também esse escudo à nossa disposição para usá-lo contra os dardos inflamados que o maligno manda sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, do seu esposo, sobre a sua família. Nós temos esse escudo. E a Bíblia fala que o Senhor é o nosso escudo. E como é que Ele nos defende, irmão? Ele nos defende pelo conhecimento que nós temos da palavra dEle. Lá no capítulo 6, versículo 16 de Efésios, aonde o Senhor, onde Paulo está falando sobre a armadura de Deus, ele fala o seguinte: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos do maligno. Escudo da fé. Não permita, amado irmão, que os dardos inflamados, e que não é difícil de você perceber quando eles são dardos inflamados do maligno, porque os dardos inflamados do maligno, eles atuam da seguinte forma: você está numa situação difícil, passando um momento difícil, ele vai falar para você, ele vai apontar uma saída para você. E uma saída que até aparentemente é uma boa saída. Aparentemente é uma boa saída. Mas não é a saída que Deus nos mostra, que Deus nos dá. Não é. Então, em todo momento conturbado da nossa vida, nós temos que ter calma, tranquilidade e paciência, e termos o escudo da fé para impedir que os dardos que são jogados. Está vendo? A tua esposa não te ama. Está vendo? O teu esposo não te ama. Está vendo? Ela não gosta de você. Está vendo? Se gostasse, ela não tinha falado. Ele não tinha falado. Sabe aquelas coisas que começam a jogar? São dardos inflamados que não vai trazer benefício para a tua vida, vai te desestabilizar, vai te trazer insegurança, vai trazer isso, insegurança para a tua vida.
E a pior coisa que tem é quando o casamento está instável, inseguro. Então, recomendação da palavra de Deus. No Salmo de número 91, versículo 4, parte B, está escrito assim: a fidelidade dele será seu escudo protetor. A fidelidade dele. Como é que vai se manifestar a fidelidade de Deus? Deus, ele é fiel para com a palavra dele. Então a fidelidade de Deus, ela é caracterizada na palavra dele. Então quando você usa a palavra dele como escudo, está vendo essas pedras aqui? Transforma em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus, ele é fiel com a palavra dele. Deus é fiel. Agora, irmãos, eu quero falar com vocês algumas, no A2, os deveres e comportamentos dos cônjuges. Os deveres e comportamentos. Logicamente, irmão, a gente não tem como esgotar esse assunto, porque a Bíblia é riquíssima, 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 principalmente no assunto de família, de casal, riquíssima. Mas a gente vai trazer aqui algo que vem assim trazer uma luz e que haja no nosso coração o discernimento para que a gente não caia nas ciladas que o inimigo arma para a nossa vida. Eu quero falar primeiramente conosco, os homens, não é? A orientação que Deus dá para nós, homens, e quem Deus usa para falar conosco é o rei Salomão, o rei mais sábio, a pessoa mais sábia que viveu, fora o Senhor Jesus Cristo. Então ele dá uma orientação para mim e para você, homem: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Desfrute a vida. Não é um momento, não é um minuto, não é um ano, é a vida. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias. Todos os dias. Em Gênesis, no capítulo 31, versículo 50, Labão, ele chama Jacó que casou com as filhas de Labão, e ao chamar Jacó, Labão fala muito sério com ele. E o que Labão fala com ele? Diz o seguinte: se você maltratar minhas filhas, ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Ele está falando aqui, amado irmão, do homem deixar a sua esposa e ir atrás de outras tantas pelo mundo afora. E logicamente aquele que faz isso, ele não faz às claras, ele faz às escondidas, mas ele pode esconder da esposa dele, ele pode esconder dos filhos dele, ele pode esconder dos pais, pode esconder do pastor, pode esconder do líder religioso dele, mas a quem ele vai ter que prestar conta, ele não esconde, não tem como esconder, não tem como. O Senhor Deus é testemunha, o Senhor é o Deus, é testemunha. Então, é uma recomendação: não maltrate as minhas filhas, né? Não maltrate a sua esposa. Uma outra recomendação de Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15 a 20: beba das águas da sua cisterna. Você está entendendo? Aqui não está falando para ele beber água da água, está falando da esposa. Ele sentir prazer com a sua esposa. Beba água das suas cisternas,
águas que brotam do seu próprio poço, que sejam exclusivamente suas. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. O que é a orientação que ele dá para nós, os homens, né? A nossa esposa, a nossa esposa. Isso nós temos a bênção de Deus. O apóstolo São Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28, ele fala o seguinte: da mesma forma, os maridos devem cada um a sua mulher, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Interessante, né? E você sabe que o apóstolo São Paulo, ele sempre usou a analogia do casamento, se referindo também a Cristo e à igreja. O amor com que Cristo amou a igreja, amou o homem, nos amou e nos ama, é referência do amor que nós devemos ter para com a nossa esposa. Você é perfeito, irmão? Não é perfeito, de jeito nenhum, nenhum de nós. E o amor do Senhor Jesus Cristo superou a nossa imperfeição. Então, minha esposa não é perfeita, eu não sou perfeito, mas o Senhor está me dando uma ordem, que eu devo amar a minha esposa, porque quando eu estou amando a minha esposa, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Estou amando a mim mesmo. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 19, mais um conselho do apóstolo São Paulo: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Tratar com amargura, irmão, é tratar não com benevolência, não com bondade, mas com rispidez, dando coice. Quem já recebeu coice do marido? Hã? Ninguém. Quem já recebeu coice da esposa? Ninguém. Todos nós aqui somos santos. É inadmissível. Não é não? Olha, a boa notícia, nós estamos caminhando, sendo aperfeiçoados pelo Senhor, aprendendo com o Senhor. Então, amado irmão, Paulo escreve para Timóteo, na 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Olha só. Temos que ter cuidado com a nossa família. Porque se nós não cuidarmos da nossa família, dos nossos, somos considerados pior do que as pessoas descrentes. E agora o último recado aqui para os homens, 1 Pedro 3,7: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Amém? Ô irmão, quem me dera se eu fizesse tudo que está escrito aqui? Não é não? Quem dera a nós, homens, se conseguíssemos fazer tudo que está escrito aqui. Mas se está escrito é porque é possível ser feito.
Não é verdade? Se está escrito, é porque é possível ser feito. É que muitas vezes a gente acha que tratar as pessoas com bondade, com amor, a gente acha que não é coisa assim muito vantajosa, não. Eu tenho que mostrar que eu sou o cara, eu tenho que mostrar que eu tenho ordem, eu tenho que mandar que eu tenho. E não é assim, né? E nós vamos mostrar que não é assim dentro da palavra de Deus. Agora, vamos falar um pouco para as mulheres. O que a gente está procurando fazer, irmãos, é mostrar, tanto para um quanto para o outro, o que deve ser feito para que haja uma união muito firme, muito forte. Tanto dele, quanto com ela, como a palavra de Deus. Conforme está escrito que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser estourado, é mais difícil de ser quebrado. As mulheres, capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, e muitas mulheres não gostam disso. Quando Adão, Eva pecaram, né? E houve aquela palavra que o Senhor dirigiu a eles como consequência do erro que eles cometeram, o Senhor disse para Eva: seu desejo será para o marido e ele a dominará. O Senhor não é machista, não? É não? Ele a dominará. Como assim? Ele a dominará. Como assim? Nós vamos entender mais para o final. O apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24, ele fala o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Sujeite-se cada uma a seu marido. Porque isso é determinado pelo Senhor. Em Colossenses 3,18 ele repete: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. A gente sabe que ele está escrevendo esta carta aqui para o povo lá do Oriente, que é diferente de nós aqui no Ocidente. Mas o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, e os conselhos são idênticos, porque almeja-se o bem-estar da casa, o bem-estar da família. Hoje a gente vê as feministas aí dizendo que odeiam o homem, odeiam jamais. Mas, irmão, são as pessoas mais tristes do mundo. Só de você ouvi-las, você percebe a voz de revolta, de amargura que elas expressam. Só de ouvi-las. Percebe-se que elas querem se mostrar e, na verdade, são frágeis demais. Frágeis demais. Em Tito capítulo 2, versículo 1, 4 e 5, o apóstolo São Paulo, ele escreve para que Tito dê uma orientação, uma carta pastoral, para que Tito dê uma orientação para a igreja, nos seguintes termos: você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, as coisas do Senhor são muito diferentes das coisas do mundo. E as orientações do mundo, os conselhos do mundo, não são conselhos a serem aplicados, porque eles não dão certo. Mas os conselhos do Senhor, eles devem ser aplicados, porque é um escudo para o casal, é um escudo de proteção para a família. Escudo para o casal, escudo de proteção para a família. Em Provérbios 11:16, Salomão diz assim: a mulher bondosa conquista o respeito.
A mulher bondosa conquista o respeito. Em Provérbios 12:4 ele fala o seguinte: a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Amém? A mulher exemplar é a coroa do seu marido. NVI está aqui, ó. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis, essa é a segunda parte, não é a questão de nós usarmos aqui. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa. Olha que conselho extraordinário, Provérbios 19:4. Casa e riqueza herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a mulher prudente ou a esposa prudente, esta vem do Senhor. Se quiser ler, lá em Provérbios, o último capítulo de Provérbios fala muito sobre isso e é muito interessante. Mas eu também quero dizer, irmãos, a Bíblia fala que a mulher prudente, ela edifica a sua casa. Mas tem alguns conselhos na palavra de Deus como a mulher não deve ser. Em Provérbios 19:13, está escrito assim: a esposa briguenta é como uma goteira constante. Ô irmãzinha, se você for uma pessoa que gosta de brigar, porque tem que gosta de, por coisinha boba, por mínimas coisas, já arruma um baita de uma confusão, né? Uma baita de uma confusão, né? Sempre quer arrumar um pezinho para discutir, sempre quer arrumar um pezinho para acusar, sempre quer arrumar um pezinho para condenar, sempre quer arrumar um pezinho para arrumar uma confusão, uma contenda. A Bíblia fala assim, que é como uma goteira constante. Eu não sei se você já experimentou isso, talvez na sua casa, ou talvez em algum lugar que você foi, e você estava no local para dormir, e de repente você começa lá o chuveiro começa a pingar. Ou choveu e a calha começa a pingar. É perturbador, não é? Não é perturbador isso? É ou não é? É perturbador. Então, está se referindo aqui que a mulher não pode ser assim. Gosta de brigar, gosta de impor, gosta de mandar, gosta de sobressair. Quer puxar sempre para o seu lado. Provérbios 21:9-19. Melhor é viver num canto sob o telhado do que morar com uma mulher briguenta. Melhor é viver num deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Para a gente encerrar, para nós não brigarmos, tá bom? Ok? Para a gente não brigar. Provérbios 27:15-16. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com as mãos. É impossível. Eu quero concluir tudo isso aqui, irmãos. Concluir tudo isso aqui apenas com dois versos. O fim de tudo é esse: marido, ame tua esposa. Esposa, respeite o teu marido. Só isso. Nada mais do que isso. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu casamento. E o grupo A2, que é um grupo
especificamente para tratar de casais, tratar de situações que parecem irreversíveis, mas que se usa a palavra de Deus, usa-se o escudo da fé, usa-se o esconderijo do Altíssimo, usa a presença de Deus, tem abençoado muitos casais, tem restaurado muitos casais. Só não restaura aqueles que não querem buscar socorro. Você sabe, irmão, uma pessoa que é viciada e que precisa de uma internação, todas as pessoas percebem que ela precisa de internação, porque do estado que ela está, ela não consegue se levantar. Mas enquanto ela não decidir, nada será feito. Enquanto ela não tiver a consciência de que ela precisa, não haverá solução para aquilo. Mas quando a pessoa colocar-se pedindo ajuda, ela está com mais de meio caminho andado para solucionar todo e qualquer tipo de situação. Amém? Então não se esqueça, marido, a tua luta não é contra a tua esposa. Esposa, a tua luta não é contra o teu marido. Não é. É melhor vocês dois se unirem, porque a nossa luta não é contra um, não é contra o outro, mas é contra aquele que quer nos separar, contra aquele que quer nos dividir, contra aquele que quer fazer que o nosso sentimento de amor se transforme em sentimento de amargura, de ódio, de raiva, de distanciamento. Refugie-se no esconderijo do Altíssimo. Amém?